Então, qual é o sistema que a E. coli cepa-R tem para proteger o próprio DNA cromossomal de ser atacado pela enzima de restrição EcoR1? Tem que existir um sistema de proteção, porque a EcoR1 é uma enzima que reconhece a sequência GAATTC. Então, essa sequência aqui, GAATTC, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, CTTAAG, 5 linhas. Essa sequência é substrato para EcoR1. EcoR1 G, 3 linhas, 3 linhas, C, T, T, A, 5 linhas, G, 3 linhas, extremidade 5 linhas, 3 linhas, C, T, T, A, 5 linhas. A enzima de restrição, ela quebra o DNA que tem essa sequência depois do G, antes do A, de 5 linhas para 3 linhas na fita de cima, depois do G antes do A, de 5 linhas para 3 linhas na fita de baixo. Então isso aqui é o que a EcoR1 faz. Se ela encontra essa sequência GAATTC, ela cliva. Vamos completar essa definição, né, ou essa afirmação daqui a pouco. Então, a EcoR1, ela degrada o DNA do fago lambda, porque você encontra no DNA do fago lambda, que é um DNA linear de aproximadamente 40.000 pares de base, você encontra 5 pontos de reconhecimento. Então, no DNA do fago lambda, você encontra, deixa eu botar aqui, vou colocar aqui, o DNA do lambda, você tem 5 sítios, né? São regiões que tem aquela sequência GAATTC para EcoR1. Então, quando o DNA do fago lambda entra na E. coli cepa-R, a EcoR1 picota o DNA em 5 pontos, forma 6 fragmentos, um DNA de 40.000 pares de base, tá certo? Agora, se um DNA de 40.000 pares de base tem 5 sítios, você pode calcular isso, né? Um sítio de EcoR1, uma determinada sequência de 6 resíduos, GAATTC, no caso mais simples, você pode calcular qual é a probabilidade dessa sequência de 6 resíduos, uma sequência específica de 6 resíduos surgir. Né? 4 elevado a 6, são 6 posições, uma base específica de 4 possíveis. Isso dá mais ou menos 4.000, a chance de 1 em 4.000. Né? Então, um DNA de 40.000 pares de base, como o DNA do fago lambda, deveria ter por volta de 10 sítios de reconhecimento para EcoR1. Tá bom? E tem próximo a isso, 5. Tá na mesma ordem de grandeza. Então, tem 5. Agora, o DNA cromossomal da E. coli, que tem 3 milhões, ou seja, é 100 vezes maior que o DNA do fago lambda, deveria ter alguma coisa como 1.000 sítios de reconhecimento para EcoR1, né, levando em conta só o acaso. Né? E tem uma coisa próxima disso. O DNA cromossomal, DNA da E. coli, tem aproximadamente 600 sítios para EcoR1. Né? Então você imagina o que a EcoR1 não faz com o DNA cromossomal da própria E. coli. Picota inteiro. Então, de alguma maneira, a E. coli, a Escherichia coli, tem que proteger o próprio DNA
para ele não ser degradado pela sua enzima de restrição tão boazinha que a protege do DNA do fago lambda, tá bom? E a maneira, esse sistema de proteção reside na seguinte propriedade da EcoR1. Agora prestem muita atenção nisso, tá bom? Prestem muita atenção. Eu vou, para variar um pouquinho, escrever estruturas. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui a adenina, base nitrogenada, aquela purina. Deixa eu ver se eu sei de cor aqui, acho que é assim, N, C, N, C, N, C, acho que aqui é N, aqui tem H, aqui, aqui você tem N, H, aqui um N, aqui tem um H, aqui você liga na base, ó, H, aqui um carbono, oxigênio, P, dupla O menos, beleza. Então eu desenhei aqui, o que eu desenhei aqui foi a desoxi, porque esse aqui é o carbono 2', tem um hidrogênio, então é a desoxi, adenosina, porque a base nitrogenada é a adenina, monofosfato, porque só tem um fosfato aqui no carbono 5', então desoxi, adenosina, monofosfato, tá bom? Desenhei o DAMP. Então quando eu escrevo assim, pessoal, GAATTC, vocês têm que imaginar que esse A e esse A, eles estão dentro do esqueleto de ligação fosfodiéster da própria estrutura do DNA fita dupla, né, que vocês já viram várias vezes. Então o que tem aqui, na verdade, são essas bases adenina, viradas aqui para o interior, interagindo com as bases timina, mas isso tudo aqui faz parte de um desoxirribonucleosídeo monofosfato, que é o monômero que já está incorporado no DNA. Tudo bem, agora preste atenção. Aqui o anel de adenina, uma purina. Eu vou escrever aqui uma modificação da adenina. Olha o que eu vou escrever aqui. Vou tirar esse hidrogênio aqui e vou colocar um CH3. Eu coloquei um grupamento metil, ou seja, um carbono ligado a 3 hidrogênios, substituindo o hidrogênio que tinha aqui nesse nitrogênio da adenina. Isso aqui não é mais simplesmente a desoxiadenosina monofosfato. Isso a gente chama de 6N-metil, 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 DAMP. Então, isso aqui é uma modificação da adenosina, da desoxiadenosina monofosfato. A base nitrogenada, ela foi modificada, a adenina foi modificada, foi introduzido um grupamento metil no nitrogênio que estava fora do anel, tá certo? Nesse nitrogênio aqui, o nome é o que menos interessa, mas ele está aqui, é 6N-metil desoxiadenosina monofosfato. Mas o importante é que isso aqui é uma base nitrogenada metilada. Base nitrogenada metilada. Quem é que faz essa modificação na célula? É uma modificação covalente, tem que existir uma enzima que faça isso. Então eu vou escrever aqui, ó.
Eu vou escrever deixa eu colocar aqui esse exemplo. DAMP N metil DAMP. Essa reação a gente chama de reação de metilação. Metilação. E é uma enzima que faz isso. Então isso aqui é a modificação covalente da base nitrogenada. Então o grupamento amino da adenina agora tem um grupamento metil. Então isso aqui houve uma metilação da base nitrogenada da adenina. Tá certo? Pessoal, eu vou mudar isso aqui, ó. Agora preste atenção no que eu vou fazer. Agora nós chegamos no ponto. Eu vou trocar a enzima EcoR1, vou trocar o produto, eu vou escrever assim: cinco linha GAATTC, 3 linha, cinco linha GAATTC, 3 linha, 3 linha CTTAAG, 5 linha. E em vez de EcoR1, a enzima de restrição EcoR1, eu vou colocar uma outra enzima, metilase EcoR1. É uma outra enzima. Ela reconhece o mesmo sítio que a EcoR1, GAATTC, mas ela não cliva. Ela não quebra a ligação fosfodiéster. O que ela faz, meus amigos, vocês já devem estar desconfiando, é colocar um metil, que eu vou representar assim, CH3 nesse A, e um CH3 nesse A. Ela usa um outro reagente aí, que não interessa agora. A metilase reconhece o sítio GAATTC. Essa sequência palindrômica é reconhecida pela metilase, mas em vez de quebrar, como a enzima de restrição EcoR1 faz, ela metila as adeninas que estão mais para a parte 3'. Essa adenina e essa adenina. Está mais para a parte 3' aqui, né? Mais para a parte 3' ali. Essa adenina e essa adenina são metiladas no nitrogênio 6 da adenina, tá? Do anel. Então a metilase, em vez de quebrar, ela modifica covalentemente a adenina, colocando o grupamento metil. Agora, gente, o que acontece, o que essa metilação faz na sequência? Qual é o resultado da ação da metilase sobre o sítio GAATTC? Agora, meus amigos, se depois da ação da metilase chegar a enzima de restrição EcoR1 e toda animada G 3' AATTC
3 linhas. Esse aqui, metilado. E aqui eu vou colocar 5 linhas. E aqui 3 linhas C. T, T, A, G. 5 linhas. 3 linhas. 5 linhas. E aqui CH3. Se a Eco R1 chega e reconhece aqui essa sequência GATTC, mas com a metilação nessas adeninas, essa reação aqui, presta atenção, não ocorre. Ou seja, a metilação das adeninas da sequência GATTC, a adenina mais perto da extremidade 3', a metilação do nitrogênio 6, a introdução do grupamento metil, que é feita pela metilase, ela impede que a sequência GATTC seja clivada pela Eco R1. A gente poderia falar de um outro jeito. A sequência GATTC metilada nas adeninas mais perto do 3' não é substrato para enzima de restrição Eco R1. A metilase inibe de uma maneira indireta a Eco R1. A metilase impede a ação da Eco R1. Não porque degrada a enzima Eco R1, nada, é porque a metilase altera o substrato. Ela consome o substrato, ela destrói o substrato da Eco R1. Metila. E agora a sequência GATTC metilado nas adeninas mais perto de 3', eita ferro, não é mais reconhecida e clivada pela Eco R1. Então, meus amigos, o cromossoma da E. coli, nas sequências GAATTC, então agora a gente pode colocar aqui o cromossoma, o DNA cromossomal da E. coli cepa R é metilado e, portanto, resistente a Eco R1. Está aqui. Então presta atenção, agora presta atenção no que a gente está falando. A gente está falando que o cromossoma da E. coli cepa R, ele é metilado nas regiões GAATTC, nas adeninas mais perto do 3'. Dessa maneira, não existe, para todos os fins práticos, sítios de reconhecimento funcionais para Eco R1, para a enzima de restrição Eco R1. É como se a metilase camuflasse os sítios de reconhecimento da Eco R1 que existem no DNA cromossomal da E. coli cepa R. É como se a metilação escondesse. De fato, ela faz isso. Ela esconde as sequências GATTC do sítio ativo da Eco R1. Não deixa a Eco R1 se encaixar perfeitamente, nem agir para catalisar a quebra das ligações fosfodiéster. Então a metilase esconde, e olha que interessante, não, eu vou falar isso depois. A metilase modifica, por metilação, os sítios de reconhecimento da Eco R1 e dessa maneira os sítios deixam de ser sítios de reconhecimento da Eco R1. Tá bom? Então essa é a maneira como a própria E. coli cepa R se protege da Eco R1 que ela produz na intenção de degradar DNAs invasores.
tá certo? Agora, um detalhe também. Como é que acontece quando o DNA da E. coli está se multiplicando, está se duplicando? Eu vou exemplificar isso aqui, só para vocês já também verem como é que essa modificação, essa metilação se perpetua. Vou desenhar aqui 5 linhas, G, A, T, T, C, 3 linhas, 3 linhas, C, T, T, A, G, 5 linhas. Vou desenhar aqui já metilado, CH3, CH3. Eu estou tentando representar isso aqui, é o cromossoma, da E. coli cepa R. Estou representando o cromossoma, que é circular, 5 milhões de pares de base, sei lá, vários sítios de EcoR1, eu estou representando um, né? E o que acontece quando o cromossoma da E. coli, ou seja, a E. coli entra no processo de duplicação, ela duplica o próprio cromossoma. Eu vou escrever aqui o resultado da duplicação. Então, duplicação. E eu vou representar as novas fitas com cores diferentes. 5 linhas, G, A, T, T, C, 3 linhas. A nova fita, 3 linhas, C, T, T, A, G, 5 linhas. Mais 3 linhas, C, T, T, A, G, 5 linhas. Aqui, 3 linhas, C, T, T, A, G, 5 linhas. Então, se duplicou. O DNA cromossomal original se separou, deu origem a 2 filhos. Aqui está uma das fitas do DNA original, aqui está outra fita do DNA original, porque a duplicação do DNA é semi-conservativa, isso a gente já conversou. Certo? Então isso aqui é o resultado. Depois da duplicação do DNA cromossomal da E. coli, qual o estado de metilação dos DNAs filhos? Eles estão no estado que a gente chama de semi-metilados. Uma das fitas é metilada, a recém-sintetizada não. Uma das fitas, aquele herdor do DNA mãe, é metilada, a fita filha não. Tá certo? Só que, pessoal, esses estados, esses sítios de reconhecimento da EcoR1 que são semi-metilados, eles não são substrato para a EcoR1. Eles ainda resistem à degradação. Então, o estado de hemimetilação ou semi-metilação, então, isso aqui ainda é resistente a EcoR1. Tá certo? Então, esses sítios semi-metilados não são clivados pela EcoR1. E, no entanto, ou ainda bem, para a E. coli, eles são metilados, eles são sim substrato para as metilases. Então, esse estado de semimetilação, esses sítios GA, TTC, metilados em apenas uma das fitas, eles sim vão sofrer metilação, eles vão ser substratos das metilases,
Eles vão ser substrato das metilases e aí vão recuperar o estado de metilação duplo, o estado completo de metilação. Então, quando o DNA cromossomal protegido da E. coli cepa R, metilado nas duas fitas, se divide, dá origem aos 2 cromossomas filhos, no estado de semimetilação, porque a duplicação é semiconservativa. Esses sítios semimetilados não são substrato para EcoR1, então o DNA ainda está protegido, mas eles têm que ser metilados, e eles são metilados pelas metilases, as mesmas que metilam, é aquela metilase que a gente está falando, para que o estado de metilação completo, duplo, volte a aparecer. Porque se o estado M-metilado não fosse metilado para se tornar completo, duplamente metilado, na próxima duplicação já ia ter problema. Tá certo? Então, os sítios de EcoR1, GAA, TTC, semimetilados, ainda resistem a EcoR1 e são substratos para a metilase, de maneira que eles recuperam o estado de metilação total nas duas fitas. Ok? Isso é só para quando a gente pensar, toda vez que a gente pensar nesses processos de metilação, a gente tem que pensar em como é que eles são recuperados durante a duplicação do DNA. Tá certo? Isso é mais ou menos um detalhe, né? Mas é um detalhe importante. Tá bom? Então, o sistema de proteção da E. coli cepa R é um sistema de modificação covalente das bases nitrogenadas, certo? É um sistema que, sem mudar a sequência do DNA, presta atenção nisso que eu vou falar, gente. Presta atenção. Esse sistema de metilação do DNA, que a gente apresentou para vocês, é um sistema que muda a funcionalidade do DNA sem mudar a sua sequência. Eu vou repetir. Isso aqui, a metilação do DNA, esse exemplo, mostra que sem mudar a sequência de bases do DNA, você pode alterar as propriedades do DNA. Afinal de contas, a sequência de bases é a mesma. GAA-TTC metilado, GAA-TTC sem metilar. Só que isso aqui é substrato da EcoR1. Isso aqui não. Isso aqui é substrato da EcoR1. Isso aqui não. Você mudou as propriedades de um fragmento de DNA sem mudar a sua sequência. O nome disso, meus amigos, isso é a essência do que a gente chama de epigenética. Uma coisa absolutamente maravilhosa, que eu acho que o primeiro exemplo mais simples é a metilação do sistema restrição-metilação das bactérias. Tá certo? Aí você fala, então a sequência do DNA não é importante, ou então tem outra coisa tão importante quanto? Aí a gente já começa a discutir um pouco sobre prioridade, sobre o que é mais importante, né? Mas é óbvio que a metilação ela só acontece em determinada sequência. Então a origem de toda a informação é a sequência de nucleotídeos. Só que sobre essa informação se sobrepõem outras que modificam, que adicionam níveis de informação maior. Então a metilação de determinadas sequências no DNA, ela cria um novo fórum de discussão sobre como a informação contida no DNA vai se expressar. Isso é uma coisa muito legal, a gente vai falar isso depois especificamente numa outra aula, não quero misturar tudo agora. Mas lembrem, a metilação dos sítios de EcoR1 protege o DNA cromossomal da E. coli de ser destruído pela própria EcoR1 que ela produz. Tá certo? A metilação muda as propriedades de uma sequência de DNA. Isso é muito importante. Então, toda vez que a gente falar de sistema de restrição, enzima de restrição, não, a cepa lá de E. coli produz uma enzima de restrição. Já imediatamente pensem, ela produz uma enzima de restrição, mas ela também produz uma enzima de metilação para proteger o próprio DNA.
Sempre ocorre assim, pessoal. Senão o DNA do próprio organismo que produz a enzima de restrição ia ficar vulnerável à sua enzima de restrição. Então, esse sistema de restrição e metilação, eles ocorrem sempre juntinhos, são duplas. Sistema de restrição e modificação. Restrição e modificação. Qual é a modificação? É a modificação covalente, é a metilação das bases nitrogenadas. E tem várias diferentes, né? Esse é o exemplo da EcoR1. Ok? Então, pensando na enzima de restrição, a gente explica por que a E. coli cepa-R é resistente ao bacteriófago. Pensando na enzima de metilação, de modificação covalente, a gente entende como é que a E. coli cepa-R protege o seu próprio DNA de ser degradado. Muitíssimo importante isso, pessoal.